uma pessoa ilustre que inspira todos nós, não só no Brasil, como ao redor do planeta. Legal. Uma história linda de vida. Olha quem está do meu lado aqui, ó. Ó, sempre está do meu lado. Show de bola. Ih! Então, Adriano, vamos começar com o nosso bate-papo, cara. E eu queria, lógico que não tem como não te perguntar isso, principalmente nesse momento. Tenho certeza que você está respondendo isso para todo mundo. O que que você tem feito durante essa quarentena na questão do condicionamento físico e na questão da alimentação? Bom, na verdade, é uma pergunta assim que deixa todo mundo curioso, né? Sobre como os atletas estão se adaptando nessa nova fase, né? De quarentena, o que eles estão fazendo dentro de casa e, na verdade, eu tô treinando bastante. Graças a Deus eu moro num apartamento, assim, muito grande, né, no padrão normal do Brasil. Então eu reservei a parte externa ali totalmente só para treinamento. Peguei vários equipamentos de ginástica com a fisioterapia Action Pass, que no momento está fechada, né, para treinamento, mas eles estão abertos hoje para fisioterapia, osteopatia. Então esse equipamento que estava parado ali eu peguei, trouxe para casa e estou usando diariamente. Então eu monto uma rotina, né? Eu acordo, já faço meus exercícios, faço em torno de 30, 40 minutos na parte da manhã e aí fico tranquilo em casa, assistindo televisão, estudando um pouco no computador. Tenho estudado muito sobre live streaming agora, porque está sendo a única ferramenta nossa no momento É para a verdade. gente se comunicar. Então, eu estou vendo bastante vídeo, estou aprendendo muito sobre essa ferramenta. E na parte da tarde, eu faço mais outro treinamento físico, mas totalmente diferente do primeiro. Né? Geralmente à noite eu faço mais força e na parte da manhã eu uso mais a parte de alongamento, faço um pouco ali de aeróbico, enfim, para tentar mesclar um pouco a parte física. E a alimentação é óbvio, né, cara? Quanto mais cuidado a gente tiver, é melhor. Principalmente nesse momento que eu tô gastando menos calorias, né? Menos atividade física eu faço durante o dia, então eu tenho que me cuidar mais ainda. Obrigado. Olha só, nós sabemos que na temporada passada você só teve a oportunidade de competir em um evento, que foi um dos eventos, provavelmente, que você mais gosta, foi do Tahiti, onde você teve uma performance também, se eu não me engano, uma das melhores performances sua naquelas ondas do Tahiti. Mas logo após o evento você voltou a sentir a sua lesão no joelho. Como é que foi para você ficar tanto tempo fora? 2018 foi um ano muito difícil para você, muitas lesões. Você volta praticamente logo depois do meio do ano num evento que você sabia das consequências pelo fato de ser uma onda extremamente pesada, mas você foi muito bem nesse evento, mas logo na sequência você acabou sentindo. Como é que foi para você naquele momento ali? Como é que a sua cabeça acabou ficando com aquilo na sua cabeça de nossa, sentindo de novo, vou ter que voltar, dar alguns passos para trás para tentar dar alguns passos na frente um pouquinho mais, um pouquinho depois. Bom, na verdade, assim, desde quando eu me machuquei em Portugal, né, eu tinha duas opções, né? Uma opção era curar a lesão 100%, né? E isso ia demorar um ano e meio para cicatrizar 100% e eu poder ter a possibilidade de voltar, né, sem dor, enfim, uma lesão completa, né? Só que aí tem a questão muito de contratos, né, de empresas e patrocínios e também a minha vontade própria, né? Então eram esses dois pesos que tinha aí na mesa para decidir. Eu decidi, né, juntamente com meus fisioterapeutas, que eu ia encurtar esse prazo, né, de um ano e meio para 8 meses. Mas para isso eu teria que me sacrificar em torno de 6 horas por dia em fisioterapia
E foi uma fisioterapia muito intensa e muito dolorosa, né? Porque você, nesse processo, né, do joelho, principalmente, de lesão LCA, ela é uma lesão, assim, que te dói muito, cara. Pô, cada vez que eu dobrava o meu joelho, assim, cara, eu vi estrela. Então, a maioria das pessoas normais, elas fazem fisioterapia durante 1 hora por dia. Eu fazia 6 horas. Então, praticamente eu sentia 6 horas de dor. Nossa. Então, não era só 1 hora, era 6 horas. E durante o período de 6 meses. Então, foi muito doloroso e sacrificante, mas eu consegui retomar, né, essa lesão aí. Em 6 meses eu já estava apto a já subir na prancha e ter aquele sonho novamente, né? Então, quando eu retornei na etapa do Rio de Janeiro, foi pensando também na possibilidade de eu conseguir a reclassificação pelo próprio WCT, né? Que essa era o meu objetivo ao longo do ano, e não ficar na mão da vaga de injury, né? De wildcard. Por quê? Porque geralmente sempre há 3, 4 atletas que se machucam que possam usar essa vaga. Então eu queria Verdade, muito verdade. de ganhar essa vaga com o meu próprio surf, com o meu próprio trabalho, mesmo tendo 4 etapas a menos, né, Sim. na bagagem, porque Snapper, Bells, ali, Margarete, essas etapas estavam muito precoce para eu voltar a competir. Então, no Rio de Janeiro, foi a etapa que eu almejei, botei em foco, né, durante o processo inteiro de fisioterapia e retomei, né? Voltei aos campeonatos, voltei com o seed baixo, peguei o Felipe Toledo no Rio, que, pô, era defending champion, tinha todo Sim. aquele, né, aquela força que ele já tem natural, mais o ranking da atualidade, que ele estava vindo embalado, fez uma boa Austrália, e acabei perdendo para ele, né? Então eu sabia que dali para frente eu tinha que matar um leão a cada etapa, né? E na etapa de J-Bay eu peguei o Colorri, que estava extremamente bem também ao longo do ano, também não consegui avançar. E na etapa do Chopo eu peguei outro leão, né? Que foi o Ítalo. Só que ali nessa etapa de Chopo, graças a Deus, eu consegui, né, vencê-lo e consegui ir adiante, né? Fui até as quartas de finais. Eu falei, agora que eu saí da chave de baixo, né, do seeding, vai ser um caminho não tão doloroso como você tem lá embaixo da tabela, né? Então, foi quando eu comecei, depois dessa etapa do Tahiti, ganhar, tipo, força, sabe? Só que aí, no dia seguinte da prova, eu peguei o avião, eu fui para Austrália para renovar o meu equipamento, né? No Chile, que é Chopo, né? Um equipamento totalmente diferente. Então, eu deixei todo o meu equipamento lá de ondas grandes, renovei, peguei tudo de pranchas pequenas. No dia seguinte, eu ia viajar para Espanha. Só que meu joelho já tava doendo demais, cara. Eu falava, meu, não tá legal isso, não tá indo muito bem. E aí, passou 24 horas, eu tenho uma máquina de gelo, né? Então, eu vim fazendo gelo o tempo inteiro. Assim que esse sinal de dor começou a me posicionar, eu comecei a fazer muito gelo, muito gelo. Eu falei, dia seguinte, daqui a 24 horas eu tô novo, vou pegar o avião, vou para Espanha competir o Prime. Cara, no dia seguinte, meu joelho tava ainda maior. E aí eu falei, não, cara, tem alguma coisa errada. E aí eu fui pro hospital, tirei todos os exames e ali saiu que as coisas não estavam tão boas como eu esperava, né? E aí eu fiz uma ligação pro Renato Ico na época e dizendo, né, dessa minha nova lesão. Ah, E aí ele falou, cara, para tudo, esquece. Você não tem mais condições de seguir em frente, volta para casa e ver realmente quanto tempo tu vai ficar parado. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu tive a notícia que ia ficar mais 4 meses em cara. reabilitação dessa nova lesão. Então, foi um processo. 2019 para mim foi um ano de muito aprendizado e ao mesmo tempo, cara, foi muito bom porque eu consegui enxergar o circuito de outro ângulo, né? Fiquei praticamente um ano parado
Coisa que você E nunca viu o circuito de fora, né? Nunca. Você estava sempre dentro. nunca. E sempre eu tava no botão, né, on, né? Sempre inteiro Sim. tava ligado 100%. E aprendi bastante, cara. Aprendi a ver de outra forma a competição, os atletas. Comecei a enxergar um novo caminho, né, a prosseguir. E, e agora, graças a Deus, em 2020, eu ganhei a vaga, né, de injury e agora estou apto novamente a voltar ao circuito. Maravilha. Virando essa página de 2019 e entrando nessa nova página de 2020. Eu acompanho, como sempre, não só a sua mídia social, como de todos os demais atletas do circuito. E eu vi que você, bem no comecinho do ano, você foi para a Austrália já deixar o seu equipamento tinindo. Exatamente, foi quando eu comecei a voltar a surfar, né? Então eu comecei a pegar na prancha ali, meados ali, meio de dezembro. Tava voltando dessa lesão, porque foi em setembro, né? Então fiquei aí setembro, outubro, novembro, dezembro. Então são uns 4 meses de reabilitação. E aí eu tava na minha cabeça, né? Naquela angústia, será que a WSL vai me... E aí, será que vai me dar vaga? Será que não? Enfim, aí fiquei nessa angústia. Mas graças a Deus ali no final do Pipe Master eu peguei a vaga, fiquei super contente, super feliz. E assim que virou o ano, né, cara, dia 1º de janeiro, eu já tava no avião sentido Austrália Eu e vi. queria fazer uma boa pré-temporada, né, e usei muito as pranchas do Chile como referência, que eu queria muito fazer um bom trabalho com ele esse ano 2020. Então eu usei a Austrália, né, que é um beach break, ondas perfeitas. Então Sim, fiquei sim. praticamente um mês treinando, né, com essas pranchas. E também fui ao Havaí. Então surfei Pipe, surfei Sunset, surfei Haleiwa. E inclusive fui até para Jaws, né, que é um dos meus sonhos, Ah, era verdade, é surfar uma verdade. onda em Jaws Pegou uma e bomba lá. conseguir. E aí, né, deixei tudo feito, setup, pronto para iniciar o ano. E comecei nas etapas do WQS, né? Fui para Newcastle, fui para Sydney e as coisas não andaram conforme o meu planejado. Mas foi um longo processo, né? De 6, 7 meses sem competir. E aí eu não poderia me puxar tanto assim, né? Mas foi um bom início, né? Consegui não representar 100% do meu surf, mas sentia que eu estava numa cadeia assim que tinha muito espaço para explorar e ganhar experiência e continuar evoluindo. E aí a gente parou, né? É, verdade. Bom, ainda na Austrália, teve uma curiosidade que aconteceu com você, que eu sei que é um amigo seu de longa data, mas eu sei também que no começo da sua carreira, em 2006, quando você entrou no circuito mundial, esse surfista foi super importante para o seu desenvolvimento dentro do circuito mundial. E o nome desse cara se chama Trent Murrell, que já Sim. venceu em Bells e que também já liderou o circuito mundial. Gostaria que você falasse um pouquinho o seu relacionamento com ele, já que você fez uma visita para ele e a sua família na Austrália também. Cara, foi bem legal, assim, de você mencionar o Trent, porque, na verdade, o Trent, assim, é uma relação muito mais básica em termos de performance, né? Em 2004, 2005, quando eu estava na engrenagem de entrar no circuito mundial, eu viajava com o Danilo, viajava com o Renato Wanderlei, o Gilmar, e a gente ia para as etapas, né, do WQS na época, e eu via vários surfistas, né, que competia do WCT, o Peterson, Neco, enfim, Gouveia, Guilherme, Renan, toda essa galera, né, tava ali já competindo no WQS, uns com a razão de se manter, outros ganhar dinheiro. E o Trent foi o cara que, assim, foi o que mais me despertou interesse, né, em querer evoluir na forma que ele surfava, né? Toda vez que eu vi o Trent competindo, era o cara que eu voltava para casa e ficava analisando, mas como é que ele faz esse bottom? Como é que ele encaixa a prancha ali? Então eu ficava
observando muito ele, porque ele tem o mesmo porte físico que eu, né? Ele tinha uma maneira muito parecida de atacar a onda, e aí eu usava ele bastante como referência, né? E ele já estava na elite na época, estava ali brigando entre o top 5, top 10 do mundo, e era o lugar que eu almejava e sonhava em estar, né? E aí foi passando os anos, eu fui conversando com ele, falando, explicando a minha admiração que eu tinha pelo surf dele. Nisso a gente ganhou uma certa amizade, né? E aí, assim que ele parou, né, de competir, a gente continuou conversando e expressando várias formas, assim, de ele continuar torcendo por mim. Vibrou muito com o meu título mundial. E ele sempre me convidou para ir para casa dele, né? Pô, vem aqui na minha casa, pô, quando puder. E aí eu falei, ó, cara, acho que esse ano vai dar, hein, Trent? Porque eu vou bem mais cedo para Austrália, vou uns 3 meses antes da prova. Eu falei, ó, acho que esse ano vai dar, hein? E aí, graças a Deus, esse ano eu consegui ir lá visitar ele, ficar um pouco com ele. Eu acho que são poucos, né? Poucas pessoas no mundo conseguem ter essa oportunidade, né, de passar um dia com o seu ídolo e ficar na casa dele, conversar com a família e trocar uma ideia. Eu acho que eu sou um cara muito sortudo nesse aspecto. Com certeza. E eu lembro muito bem, você falou uma coisa, é verdade. Vocês são baixos, vocês são menores, mas são largos. Tem um bottom turn de backside e frontside muito parecidos os dois. Arco de frontside também, a sua rasgada que você evoluiu dentro do circuito também é muito parecida com a dele. Então, realmente, você se espelhou no cara certo. É verdade, né, cara? Ele ganhava tudo, né, cara? Ainda Tudo. mais isso. Backside é um monstro, backside. Ele ganhava tudo nesse campeonato da Maldivas, que eu observava muito ele, né? Que era nas esquerdas, né? Que era numas esquerdas, assim, um point break para a esquerda. Cara, ele praticamente era imbatível, né? Era muito difícil ganhar dele. Backside E aí, cara, foi um cara assim que fez muita diferença lá dentro. Batia de frente com o Andy, batia de frente com o Kelly, então era de admirar. Mas o talento, né, e o domínio que o Andy e o Kelly tinha no passado era surreal, assim. Quando eu entrei no circuito em 2006, esses caras ainda estavam, no topo do Everest, assim. E tinha o Mick e o Joe querendo pegar de qualquer jeito, mas esses dois, cara, não deixava de nenhum jeito, cara. Conforme foi passando os anos, eles foram, né, perdendo a qualidade, e, enfim, a idade foi avançando também. E aí o Mick e o Joe avançaram e pegaram seus aspecto títulos aí, né? Inclusive aí dominaram aí entre 3 a 4 anos aí os dois. Deixando o assunto do Trent de lado, mas eu achei uma história muito interessante, porque eu lembro muito bem do Trent. Ele também era um ídolo que eu tinha quando ele competia. Eu queria te perguntar sobre qual a influência, apesar de eu saber que a rivalidade entre vocês sempre foi muito grande, mas qual foi a influência do Kelly Slater e do Mick Fanning na evolução sua dentro do circuito mundial? Bom, eu usava muito os dois, assim, como pilar, né, velho? Eu usava o Kelly na forma, assim, de abdicar a vida, né, pelo circuito mundial. Eu admirava muito isso dele, admirava muito a forma que ele viajava e em busca das ondas, e sempre aperfeiçoando, né? Sempre ele estava numa engrenagem de, pô, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Assim, eu olhava e falava, caramba, esse cara é muito se admirar, sabe? E o Mick na forma, assim, de profissionalismo, né? E aí era um cara muito centrado e objetivo e cirúrgico, né? E aí eu analisava os dois, assim, tentava pegar uma coisa de um de outro e convivia com eles, competia contra eles e, sabe, era uma competição, assim, saudável no meu aspecto, assim, não era uma coisa, assim, de inveja ou algo do tipo, Sim. mas era uma coisa, assim, de tipo, cara, eu quero isso pra mim, sabe? Então eu buscava essas duas coisas, assim, incansável. Botava isso na minha cabeça e ia atrás do meu objetivo.
E inclusive, né, meu título mundial foi contra os dois, né? Os dois estavam na Verdade. briga, eram Tem que 6 ser. atletas, né, que estavam na briga na etapa de pipe em 2015 e naquela reunião dos 6 atletas ali, eu Eu olhava e estava falava, lá. caramba, tem tantos ídolos aqui, né? Tantos atletas que vão fazer a diferença, né? Ou daqui a 5, 10 anos, que era o caso do Felipe, que era o caso do Gabriel, que era e o caso do Mick, do Kelly, que pô, era uma lenda e tinha muita experiência, Sim, sabia lidar muito bem com a pressão, com aquele momento. Enquanto eu, Owen, Julian, Gabriel, Felipe estava ali nos seus primeiros passos, né, em termos de títulos mundiais. claro. Então foi uma competição muita guerra, né? Mas graças a Deus aí, Deus me abençoou muito naquele caminho de 2015 para eu conseguir trazer esse troféu para casa. Foi histórico, foi histórico. Fico até arrepiado. Uma coisa assim, uma rivalidade que eu acho que se tornou também, voltando à mesma pergunta, o Kelly. Eu lembro muito que no começo da sua carreira, se eu não me engano, se não me falha a minha memória, vocês disputaram as suas primeiras 9 baterias contra o Kelly Slater, você perdeu. Mas tem um detalhe que eu queria mencionar nessas 9. Você sempre tinha a melhor onda da bateria, mas não tinha um backup à altura. E por isso é que você perdia. Qual foi o processo que você desenvolveu para quebrar essa barreira de passar o Kelly Slater? E depois que você quebrou essa barreira, se eu não me engano, você ficou acho que 9 baterias invicto contra o Kelly Slater. Então explica esse processo. Bom, né? É muito fácil a gente só falar da vitória, né? Pô, legal, pô, você venceu tantas vezes, mas a derrota eu perdi 30 seguidas, né? Então, nessas 30 que eu perdi, eu analisava uma cada uma. Ó, por que eu perdi aqui? Por que aqui? Por que aqui? Ah, da próxima vez eu vou entrar, não vou dar esse mole, e aí ia costurando, até uma hora eu encaixar um mecanismo, né, para conseguir desequilibrar ele de alguma forma, de entender a forma que ele competia, né? Vou dar um exemplo aqui, não foi isso, mas tinha atletas, por exemplo, que sempre que abria com acima de 7, era impossível pegar ele depois. Então era tipo, vou bloquear esse 7, vou bloquear esse 7, entendeu? É o Vou dar mental um game, exemplo. jogo mental. Então, era a forma de eu, né, daquelas 30 baterias que eu perdi para ele, eu fui analisando, né? Até encontrar um mecanismo e assim que eu encontrei, aí foi direto, entendeu? Aí eu conseguia sempre avançar, que era sempre meu objetivo, independente de quem seja na bateria. Eu quero continuar avançando, quero sempre chegar na final. Mas o Kelly, cara, independente dessas baterias que eu fiz contra ele, ele continua até hoje sendo uma maior referência, né? Agora mesmo, na pré-temporada que eu tava na Austrália, eu tava observando o cara tava no Havaí. Aí, quando eu fui pro Havaí, ele já tava em outro lugar. Eu falava, caramba, esse cara não para, velho. Esse cara, com 48 anos, É, continua ali, ó. tem que tirar o Então, chapéu. meu, Tem que tirar o chapéu. é uma referência mesmo no esporte Tem, que tem. eu acredito que ninguém vai chegar, cara. Assim, é a mesma coisa que tem Pelé no mundo do futebol, que você não encontra talento, assim. Eu vejo o Kelly Slater nessa posição no mundo do surf, sabe? De tipo, muito, muito além do tempo, porque o certo seria você colocar, você pega 10 atletas da época do Kelly Slater com 48 anos e bota ele junto, cara. Você Ah, vai, sim. vai botar todo mundo na água, cara. Você vai ver que ele continua tá muito além, sabe? É, a diferença é muito Então, grande. esse é o parâmetro que você tem que fazer, Exato, sabe? exato. É verdade, é Então, verdade. cara, ele continua com esse mesmo nível que ele tá hoje. Ele consegue bater um moleque de 20, um moleque de 30, um moleque de 40, sabe? Realmente é uma forma de muita valorização aí.
Não, tem que tirar o chapéu pro rei, porque ele merece realmente. Bom, saindo desse aspecto, você praticamente conquistou tudo que era possível dentro do cenário competitivo mundial. Você foi campeão Pro Júnior em 03, quase foi bicampeão em 04, perdendo para o George Smith na grande final. Campeão do QS em 05, você tem 8 vitórias no QS, 7 vitórias no CT, e você é o campeão mundial, né, no QS, no Pro Júnior e também o mundial em 2015. Eu queria que você falasse qual foi o momento, logo, tirando o título, lógico que nós sabemos que é o momento mais especial, mas eu queria que você falasse da primeira vitória sua no CT, contra o Chris Davidson, se eu não me engano, na Espanha, em Sopelana, se eu não me engano, Sim. e a sua última em Saquarema. E depois de falar dessas duas, qual a vitória, o gostinho mais saboroso de vitória que você tem dessas 7 dentro do circuito mundial? Bom, cara, eu acho que assim, ó, a mentalidade que a gente tinha no passado era totalmente diferente da atual, né? Então, quando eu entrei em 2006, né, todos os brasileiros falavam assim, pô, ó, moleque, agora tu vai aprender. Vai aprender a surfar ondas de qualidade, tu vai aprender isso, tu vai... Tipo, existia muitas barreiras, né? Que era imposta por todos, né? Pelos juízes, pelos atletas, enfim. E eram muitas barreiras a ir quebrando conforme ia passando o tempo, né? E, inclusive, o julgamento, né, do passado não tem nada a ver com o de hoje, assim, Nada. sabe? A gente compara água com vinho. Sim, verdade. Então, quando eu entrei no circuito mundial, eu surfava de um jeito. E o circuito gostaria de outra. Então, eu tive que remodular todo o meu surf para encaixar nesse novo mecanismo, né? Que eles queriam ver. Que era muito mais clássico, muito mais força. Mais alongado. Mais alongado. E, enfim, não tinha muito aéreo. Eu até dava o aéreo porque era instinto. Mas não tinha muita nota, entendeu? Não tinha nota, então não tinha nota, então não tinha para que eu continuar com aquele surf. Sim. E aí, conforme foi passando o tempo, né, 1 ano, 2 anos no circuito, 3 anos, só no 4º ano, cara, que eu consegui realmente colocar tudo em prática, todo aquele aprendizado ali que eu tinha durante os anos e consegui vencer minha primeira vitória. É claro, né, que a primeira vitória tem um sabor, assim, surreal, porque foi de um trabalho aí de 3, 4 anos almejando aquilo, né? Então, quando você conquista, você fala, pô, cheguei, né? Cheguei onde que realmente eu gostaria. Batendo o Kelly na semifinal, hein? Que saiu. Exatamente. Exatamente. Peguei ele na semi, pô, foi uma bateria dura, doidado, rapaz. Eu lembro aí que foi assim foi uma somatória de 17,80 contra 17,50, uma coisa assim. E eu virei assim, cara, na última onda, cara, na última onda. E ele ficou maluco comigo, cara. Só que aí eu sabia que tinha outra bateria difícil, né, pela frente. O Davo. O Davo, e ele tava, ele era assassino, né, no circuito, né, cara? Então ele vinha mesmo, ninguém via ele, era o famoso ninguém viu. Quando você olhou, ele já te pegou. Então foi um campeonato, assim, de muita celebração por esse aspecto. Agora, Saquarema, a última, cara, foi questão de conexão, sabe? De natureza, de Deus me presentear, porque todas as baterias que eu lembro que eu competi nesse ano 2017, né? Deus me abençoou muito, cara. Porque todas as baterias eu consegui fazer o máximo que eu almejava, sabe? Eu almejava, eu acho que nesse horário do mar, eu acredito que dá para fazer 2,8. Eu ia lá e conseguia fazer 2,8. O mar melhorou. Cara, eu acho que dá para fazer 2,9. Eu ia lá e conseguia fazer 2,9. Então, eu extraí o máximo do meu surf, o máximo da minha performance e conseguia aplicar em todas as baterias. E graças a Deus ali eu consegui, né, sair com essa vitória que até então foi minha última, né?
É. Mas, olha, vou te falar, um mar grande, pesado, contra o cirurgião, que entrou junto também com você no circuito mundial. Não é fácil ganhar do Exatamente. cirurgião do Adrian Buck de jeito nenhum. Esse campeonato Exatamente. realmente você arrebentou do começo até o fim. Lembro das cavadas, das batidas, nossa senhora, uma transição, as combinações entre uma manobra e outra, realmente classe A, classe A. Muito bom, muito bom. E a vitória mais importante, tirando o título, a vitória mais importante, qual foi? Cara, eu acho que para mim, assim, a mais importante que eu coloco, cara, foi a de 2011, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Por quê? Porque, né, como eu entrei em 2006, né, e eu tinha esse peso carregando 6, 7, 8, 9, 10, né, e falava assim, pô, eu gostaria muito de ser campeão mundial, mas, pô, eu não sou campeão nem na minha casa, vai ser difícil conquistar o mundo, né? Então, cara, eu primeiro preciso conquistar a minha casa, né? Então, pô, eu preciso pelo menos ser campeão em casa para eu almejar o mundo. E aí tinha essa barreira dentro de mim, cara, né? De, pô, tem que conquistar em casa, tem que conquistar em casa. E graças a Deus, cara, em 2011 as coisas também funcionaram bem, consegui ganhar e para você ver a barreira que como era, né? Com essa etapa de 2011 eu fui aí, acho que o primeiro, né, o atleta aí a conseguir conquistar aí a primeira colocação no ranking, né, É do verdade. Mundial. Que Sim, onde sim, que sim. nunca nenhum brasileiro tinha Sim. botado os pés antes, sabe? Então foi uma conquista muito grande, né? E é claro, né, foi um passo para que outros, né, viessem e fizessem um caminho ainda melhor. Acho que isso é a evolução do esporte, né? Você hoje está aqui, mas sabendo que outro vai avançar e aí o outro já vai vir por cima, e essa é a evolução, né, cara? Eu acredito que eu fiz uma parte da somatória aí no mundo do surf do Brasil, principalmente, em colocar aí, né, nossa bandeirinha aí lá em cima pela primeira vez. Você está falando, né, e naturalmente eu estou aqui voltando no HD mental e lembrando da vitória que você acabou de falar na barra. Era uma vala de esquerda pesadíssima, Sim, pesadíssima. Eu lembro, se eu não me engano, o CJ se machucou sério também sim. nessa onda, a onda da Barra da Tijuca, uma onda pesada. E o seu Michel, backside mais uma vez, né? Michel se Mostrando machucou na todo. minha bateria. Michel se machucou na sua bateria, é A verdade, minha é bateria verdade, das oitavas de finais. Foi é eu e verdade, é ele verdade. saiu do mar, deu de ombro. É, tava muito No... raso. Tava tipo 2 metros de onda e muito raso. Então, quando você botava para dentro do tubo, né, saiu era notas. Meu, não Não saiu saiu, deletado. era deletado. Eu lembro bem, e você falando aqui, ó, a vitória em Saquarema, backside. A vitória na Barra, backside. A vitória, a primeira vitória, backside. O seu backside Backside. sempre foi letal, né? Sempre foi muito bom. Sempre. Em todas, desde ondas pequenas, ondas grandes e tubulares também. Você tem realmente um backside nota 10. Legal, com certeza, uma das qualidades, né, que eu É, ganhei ao longo dos anos e fui aprimorando, né? Fui sim. aprimorando, fui ganhando experiência, sabia, né, que com os erros do passado eu fui ajustando umas coisas e eu acho que foi isso aí uma grande virtude no meu surf, foi conseguir implementar, né, um backside tanto para as manobras, tanto para tubo e eu acho que é exatamente isso, né, que faz com que você tenha a qualidade dentro do circuito mundial, né? Porque se você parar para pensar, né, de 36 atletas, né, só tem uma cadeira para se sentar, né, que é a número um. É verdade. Então cada vez vai afunilando, né, vai se definindo um campeão, né? Então eu sabia que aí era umas
do momento assim que eu poderia usar e ser ao meu favor. Não, sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa que eu tenho acompanhado muito na sua mídia social, que hoje em dia parece que o Adriano de Souza também está indo mais para um lado empresarial. Você já está mais ou menos já pensando daqui para alguns anos já se aposentar e já investindo nesse lado empresarial. Como é que está essa vida paralela, digamos assim? Bom, cara, na verdade, né, eu acho o seguinte, né, eu realmente coloquei o meu nome, né, em algumas plataformas, né, mas e tem bons exemplos, né, de tipo quem é conectado, né, o esporte com o momento empresarial, realmente em poucos tempos, em um período menor, né, você Uhum. vai ser deletado do circuito mundial. Por quê? Porque tem outros atletas que só tem uma coisa a se pensar no surf, Sim. né? Então, o objetivo principal, se o atleta só tem isso a seguir, a chance de ele ser campeão é muito grande, né? Então, Uhum. quando eu decidi colocar, né, o meu nome em algumas plataformas de negócio próprio, né, eu sabia que eu não poderia, né, conduzir elas 100%. E aí veio a minha esposa, né, que a gente fez essa aliança, né, de usar o meu nome, né, em prol da nossa família e a gente conseguir fazer as duas coisas paralelas, né? Ela toma 100% dessas Dessa empresas, parte. né? Então são duas empresas que eu tenho no momento. São três empresas, na Uhum. verdade, né? Uma que é um container, né? Eu tenho Uhum. meio que um hotel de container aqui em Floripa. Uhum. Uma loja da HD, né? Que foi uma invenção minha também de conseguir fazer um mecanismo onde que eu possa vender o produto da minha empresa, né? Que me patrocina Claro, há 5, 6 anos, e isso é a retribuição, né? De volta, claro. usando os exemplos como o do Gabriel, o Samuel, né, no Brasil. E como a Hip Cool, né, já é a empresa que patrocina, ele já tinha esse segmento fora do Brasil, mas Sim. nada em termos nacionais, né? E como eu sou patrocinado pela HD, que é 100% Brasil, não existia nenhuma ligação, né, entre loja e marca. E aí eu dei Uhum. essa ideia, né, para a empresa adorou e a gente tá fazendo essa parceria. E a outra é a Mini Calzone, né? Que é uma empresa de lanches, né? Que é do calzone, açaí, sucos naturais e aí é a mesma coisa, né? Então a Patrícia, ela fica 100% focada nessas três empresas e eu 100% focada no surf, Maravilha. porque é a forma de eu continuar estando no jogo, né, do surf, e eu estar 100% focada nesse segmento, no mundo do surf, é o que eu quero, e não quero botar nada no meu caminho para que eu não possa sair do trilho, né? Então, seria bem importante também eu explicar isso para a galera, né, que sabe, né, dessas coisas que eu tenho aqui em Floripa, mas a Sim. minha conexão é zero com tudo e eu estou 100% focado. Eu vou lá, faço uma visita, que é Claro, importante, né, claro. mas em termos de decisões e contratação, eu estou 100% fora. Excelente. Por isso que eu te perguntei isso, porque a minha próxima pergunta para você era justamente: a Adriana ainda tem fome de vitórias? Claro, exatamente, cara. Eu tenho essa mentalidade, né? Porque eu tenho bons exemplos, né, cara? A gente vê aí, pô, eu tô no circuito há 15 anos, né? Então eu vejo e vi muitas coisas, né? Atletas que deram bons exemplos, outros má exemplos, e eu consegui peneirar isso, né? E trazer algo positivo para minha vida, implementar e, e continuar focado, né? E sabia que aquele que foi para o lado X e tentou colocar as duas coisas juntos não deram certo,
Então, opa, ó, fulano de tal foi assim, não deu certo, porque não vou fazer, porque a Claro. chance de dar errado é gigante. E Uhum. aquele atleta que só ficou focado numa coisa e deu certo, então, pô, é esse caminho que eu quero. Certíssimo. Então, exatamente é o que eu venho fazendo atual. Claro que eu tenho fome de vitória, porque eu estou no circuito ainda, tenho chance, faço parte dos 36, Uhum. mas o dia, né, que acontece a prova é praticamente um resumo, né? Onde que foi o teu ano, teus meses de trabalho. Acredito muito nisso. Bom, para finalizar, campeão, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses milhares de fãs que você tem ao redor do mundo. Lógico que o nosso Instagram da WSL Brasil é justamente para o Brasil e para quem, claro, curte a WSL Brasil ao redor do planeta. Eu queria essa mensagem é o seguinte: é para um menino que tem um sonho de um dia de se transformar num campeão mundial ou de chegar num CT. Uma mensagem para esse público que vê você como um ídolo e que quer seguir os seus passos. Bom, cara, o que eu posso passar assim, né, de anos, né? E acredito que atualmente tá aí o exemplo. Quanto mais você treinar, quanto mais você se dedicar, quanto mais você abdicar das coisas para conquistar o seu objetivo, as chances de você conseguir é grandes, né? Não há outro caminho, não há outro caminho mais curto, porque é muito fácil, né? Você sempre querer encurtar as coisas, né? Então, isso é a coisa mais simples do mundo, né? Você ir lá, pô, quero ser campeão, mas, pô, será que não dá para vir por aqui e por ali, chegar mais rápido? Cara, o sempre o doloroso, o que vai te machucar é exatamente isso, né? O campeão sempre é feito por pequenos detalhes, né? Então, o que eu posso passar para esse garoto aí que pô, almeja chegar um dia ali, é exatamente esse, cara. É botar a cabeça para baixo, trabalhar e continuar nessa pegada, porque não tem, eu não consigo enxergar outro caminho. Se eu enxergar, eu posso até falar Uhum. e argumentar, mas o caminho que eu vi que o Gabriel fez o percurso, o caminho que o Ítalo fez o percurso, eu acho que encaixa nesse padrão, né, que eu É, acabei de mencionar. Os é dois verdade. aí são campeões também, estão lá na prateleira de campeões. E eles foram, meu irmão, eles trabalharam muito para estar lá, né? Então, o que eu posso passar é isso, que esse é o caminho, não tem outro. E o que eu desejo é sorte, né? Porque são milhares de crianças querendo a mesma cadeira, conforme está lá no circuito mundial, tem 36 caras querendo a É mesma pra, cadeira. é, Então, é desejar sorte, né? Um caminho e que dê tudo certo. tá aí. Então, basicamente, o que você falou, a palavra trabalho, nada mais. Trabalho, todo dia. É exato, né, cara? Eu acho que o dia que chega a competição, né, é o dia que tem que estar tudo afinado, né, cara? Tem que estar tudo no esquema, não pode estar faltando isso, faltando aquilo, é porque aí o teu adversário vai te comer vivo, né? Então, você tá competindo numa Fórmula 1, cara, e quem for mais rápido vence. É mais ou menos esse parâmetro que eu tiro, né, para minha Uhum. vida. Então, o mundo do surf, quem encarar, né? E quem encara, eu acredito que todos atualmente, encara como trabalho, encara como uma profissão, né? Então aí, cara, estão aí sempre elevando cada vez mais o surf, tá cada vez mais difícil, né? Hoje o WQS que eu competi na Austrália, né? São 130 atletas ali, e, pô, cara, no 80, 90% o que eu vi ali, tava todo mundo no mesmo caminho, cara. Então, faz com que o surf, né, esteja cada vez Se é mais leve, lá em é cima. claro. Claro, claro. Campeão, muito obrigado pela sua participação aqui no Instagram da WSL Brasil. Foi um prazer falar Valeu. com você. É sempre um prazer falar com você.
saúde, muita paz para você e para sua família. E tenho certeza que esse coronavírus vai passar em breve. Vai, cara, vai, se Deus quiser. E um grande abraço, obrigado pela oportunidade, a WSL. É um prazer enorme aí conversar com todos vocês, né, os fãs, e pela empresa WSL também, as pessoas que trabalham nelas. Um grande abraço, fiquem bem e, se Deus quiser, aí esse período aí vai passar e a gente possa se abraçar novamente. Se Deus quiser. Vai com Deus, campeão. Bom dia. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.